Com certeza, em algum momento na vida você já parou pra pensar que uma pessoa muito ruim tem uma vida muito melhor que a sua. E essa percepção de fato tá certa, em alguma medida. Por que ser ruim compensa? Então, para responder essa pergunta, vamos primeiro definir o que é ser ruim. Quando eu digo ser ruim, estou me referindo às pessoas que optam por uma vida que não possui a necessidade de agir moralmente e ser um sujeito ético. Pessoas que possuem esse estilo de vida também não possuem como necessidade agir de forma imoral. Ou seja, para essas pessoas, a moral não é algo a ser aplicado e nem evitado. Ela apenas não é um fator determinante quando está diante de uma escolha. Então é bem simples, não é que a pessoa quer ser ruim ou que ela quer ser do contra a moral. Ela só não leva em conta a moral quando precisa de fazer uma escolha de vida ou fazer uma escolha de ação. Vamos dar uns exemplos então. Por exemplo, o caso clássico da infidelidade. Para o infiel não é que ele deseja ser infiel ou magoar seu cônjuge. Ele apenas quer obter o prazer do corpo de outra pessoa e satisfazer. O objetivo do infiel não é ser infiel, nem magoar a esposa ou o marido, nem tratar o seu amante como um objeto. Seu único objetivo é se satisfazer. No caso do marketing digital mesmo, a maioria da galera que consegue se destacar ou ganhar uma grana com isso, empurra qualquer produto em qualquer pessoa, sem nem mesmo saber se o produto é bom que está vendendo, se é legítimo que ele está vendendo. Só empurra na pessoa e boa, porque o fim dele é lucrar dinheiro e não necessariamente satisfazer um cliente, por consequência, lucrar. Não estou dizendo que todos os marqueteiros digitais funcionam dessa maneira, trabalham desse jeito, mas já que a gente já entendeu o que é ser ruim, que é não agir conforme a moral e nem evitar a moral, simplesmente não levá-la em conta, vamos para os benefícios de ser ruim. Olha, agora a gente vai entrar para umas teorias de Freud, então concentra no vídeo aí para você conseguir entender tudo que eu tô falando. É comum na comunidade acadêmica utilizar a subdivisão do corpo e da mente para tentar descrever o comportamento humano. Então, por exemplo, na linguagem corporal, se divide o corpo em uma esfinge, onde o boi representa os instintos, que seria a região da cintura, o leão representa os sentimentos, região do tórax, e a águia, que representa a racionalidade, seria a região da cabeça, na linguagem corporal. No caso da psicologia, ainda é muito utilizada a subdivisão de Freud para tentar compreender o comportamento da mente humana. E essa subdivisão é o seguinte: primeiro ele coloca o ego, que seria o aspecto racional da personalidade, a parte que você raciocina sobre as coisas, sobre você mesmo, enfim, a parte racional. Depois, o superego, que é a parte moral da mente humana, e age de acordo com os valores da pessoa e da sua sociedade. O superego seria basicamente aquela vozinha que a gente tem na cabeça quando a gente vai fazer alguma coisa errada, aquela vozinha que fala não faz isso. Seria isso o superego. E por último, mas acho que o mais importante, se não o mais importante, a base dos outros, é o ID. O ID é a fonte da energia psíquica e representa a libido. Cria demandas com uma série de tendências de instintos descoordenados. Então o ID é a origem dos nossos desejos e vale ressaltar que para o Freud, todos os nossos desejos e ambições são relacionados à reprodução, ou seja, relacionados à libido. Então, sem o ego e sem o superego, as nossas decisões seriam tomadas com base apenas nos nossos instintos, já que nossos desejos são criados a partir deles. Mas a questão é o seguinte: e se o ego chegasse à conclusão racional de que vale a pena viver para saciar os desejos do ID? Vamos traduzir essa frase, né? Por exemplo, novamente o infiel. Se ele refletisse muito acerca da fidelidade e chegasse na conclusão de que a infidelidade é justificável e que, além disso, não é algo ruim. Só é ruim porque o modelo de relacionamento moralmente aceito, o modelo monogâmico, não leva em conta a capacidade natural humana de ter atos sexuais e sentir desejo por qualquer outra pessoa. E se isso acontecesse? Faz a gente questionar até mesmo a função da racionalidade e da função da moral, já que, mesmo elas existindo, gastando energia do corpo, elas chegaram à conclusão de que vale a pena viver conforme os desejos do ID, ou buscando saciar os desejos do ID. Também faz a gente criar o questionamento que, como a decisão da infidelidade foi racional nesse caso, ela deixa de ser ruim? Olha, eu quero te mostrar os benefícios de agir buscando saciar esses desejos do ID, independente se essa decisão foi racional, igual a gente mostrou no exemplo, ou se é irracional e a pessoa nunca parou para pensar nisso e ela age conforme os desejos que o ID dela cria. Então vamos destrinchar por que viver saciando desejos do ID é bom.
Quando o ID cria uma necessidade, ou seja, um desejo, ele lhe oferece uma recompensa muito valiosa, o prazer. A quantidade de prazer vai variar de acordo com a dificuldade de se conseguir saciar esse desejo. Quanto mais difícil, maior tenderá a ser o prazer. Quanto mais fácil, menor a carga de prazer. Mesmo possuindo essa variação de ora o prazer ser mais forte, ora o prazer ser mais leve, o principal benefício de agir em prol do prazer é que obtê-lo costuma ser muito mais fácil e menos complexo do que agir conforme valores. Por exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo de relacionamento, porque relacionamento mexe muito com a questão moral. Por exemplo, ter 10 amantes é muito mais fácil do que ter um marido, pois os amantes não esperam nada de você, não te cobram nada e só estão com você pois eles te enxergam como uma fonte razoável de prazer, assim como você os enxerga também. Ou um jornalista que se torna rico muito mais rápido fazendo manchetes sensacionalistas de fofoca de famosos ou sei lá o que, do que fazendo matérias sérias que demandam muito tempo, estudo e esforço. Então dá pra gente concluir que a pessoa que é ruim, na definição que a gente colocou de o que é ser ruim, ela na verdade não tem a moral como base de suas ações. Tem na verdade como base a busca por saciar os desejos do seu ID, porque isso é mais fácil e a recompensa é rápida. É por isso que a gente vê uma pessoa fudida de ruim, trocando de carro, comprando casa, e você que se diz agir conforme algum tipo de moral ou valor, se fudendo aí pegando busão lotado de manhã cedo. É óbvio que não é toda pessoa que prospera é ruim, né? Mas tô falando daquele caso específico que você sabe que a pessoa não vale nada e mesmo assim ela tá prosperando. Mas a gente tem essa impressão justamente porque o prazer é uma recompensa imediata. O carro novo do camarada ruim, ele tá lá, é só você entrar nele e você já vai se sentir melhor, mais confortável e tudo mais. Mas, por exemplo, um relacionamento é construído ao longo de muitos anos, com muito esforço. Não é uma coisa imediata que você consegue mensurar o prazer instantaneamente. Mas vamos agora para a parte final, que são os malefícios de ser ruim. Olha, mesmo que seja capaz uma pessoa passar uma vida toda ignorando seu superego, ou seja, a parte moral dela, em algum momento o seu ego, ou seja, o consciente, vai se manifestar na mente dessa pessoa. É nesse momento que o superego, ou seja, os valores daquela pessoa, começa a se comunicar com o ego para lhe dizer alguma coisa. Como no caso do infiel de novo, ele começa a sentir remorso e começa a avaliar suas atitudes conscientemente. Por exemplo, ele começa a se perguntar: valeu a pena perder um amor por um prazer? Qual prazer irá preencher o vazio que esse amor deixou em minha existência? Com esses questionamentos, eles vão ficando mais constantes e dessa forma podem florescer nossas velhas conhecidas, a depressão e a ansiedade. É claro que depressão e ansiedade não é só pessoas ruins que sentem, né? Óbvio que não, de forma nenhuma estou falando isso, mas nesse caso específico pode ser que se transforme também em uma doença psicológica. Até mesmo porque se você reparar nas pessoas ruins que você conhece, elas provavelmente têm algum tipo de vício visível. Ou ela bebe muito, ou ela fuma muito, que acaba que é alguma forma de preencher alguma coisa que está faltando dentro dela, ou de amenizar a ansiedade que ela sente, porque visivelmente tem algum problema dentro da mente dela. Voltando a dizer, é claro que não é toda pessoa ruim que vai ter um vício visível, ou que toda pessoa que tem um vício visível é ruim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, é só que pode florescer alguma coisa do tipo. Então, se sua vida é pautada em algo perecível, como prazer, e além disso, sem vínculo afetivo profundo, você vai estar fadado a uma felicidade perecível e vazia de significado. Como diria Aristóteles, certamente ninguém escolheria viver sem amigos, ainda que tivesse todos os outros bens. E quando dizemos vínculos afetivos profundos, a gente está falando de amor, o sentimento que move e dá significado para a vida de muitas pessoas, como aquela mãe solteira que só vive o sofrimento, mas que vê no amor pelos filhos o motivo pelo qual viver. E justamente por preencher um vazio existencial que o amor pode doer tanto. Mas isso é um tema para um próximo vídeo.